Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Bom dia a todos, meus queridos irmãos, amigos da nossa igreja. Mais um dia está se iniciando e acredito que você ou está na sua cama, levantando, aproveitou para buscar o seu celular e acompanhar de perto um pouquinho a nossa madrugada, nosso 9º dia de aproximação com Deus, meditação com Deus e primeiro Deus. É por isso que eu convido você a juntos nós louvarmos o nome de Deus e juntos aqui começarmos o dia na presença de Deus com a meditação de hoje. Eu acredito que nós estamos já avançando aí a segunda semana de aproximação com o nosso Deus, e toda vez que nós nos aproximamos de Deus, nós nos sentimos mais fortes, mais vivos e mais agradecidos. Por isso que eu convido você, nesta manhã, a juntos buscarmos o nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Nós queremos começar hoje com o testemunho da Stephanie. Stephanie é uma bela moça com uma bela história. Acredito que você vai gostar bastante dessa história. Mas antes de começarmos com o testemunho, eu queria convidar você para orarmos juntos e pedir que Deus esteja aqui conosco nesta manhã. Feche seus olhos e vamos orar. Querido grande Pai que estás nos céus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é bom e as suas misericórdias, elas se renovam todas as manhãs. E é por isso que nós agradecemos a Ti, porque nós acordamos hoje com vida e com saúde. Te agradecemos também, Pai, porque o Senhor é bom, muito bom para conosco. Dá-nos, Pai, uma manhã na sua companhia, um dia na sua companhia, mas principalmente que nós sintamos que o Senhor está bem pertinho da gente, nos indicando aonde é o caminho que nós devemos andar. Perdoa, Pai, as nossas falhas, isso nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu me chamo Stephanie Cristine Barros Rodrigues, tenho 16 anos, mas a minha história começou quando eu tinha 11 anos. Eu estudava em uma escola adventista e me mudei para uma escola pública. Tudo novo. Nova rotina, novos amigos. Graças a esses falsos amigos, fiz coisas que eu nunca imaginei. Comecei a fazer tudo escondido. Eu bebia, eu fumava, não tinha limites. Eu fui me deixando levar. No começo me sentia leve, me sentia viva. Me envolvi tanto que a minha família não suportava mais a vida que eu levava.
Parecia que eu tinha ido longe demais e que para mim não tinha mais solução. Eu comecei a me detestar, me senti inútil. Nada que eu fizesse era suficiente para mim e ninguém conseguia me provar o contrário. Entrei em depressão profunda. Eu nunca quis morrer, mas eu precisava acabar com aquele vazio. E então eu comecei a me punir. Eu cortava os meus pulsos, me queimava de propósito. Cheguei a tomar remédios para dormir o dia inteiro. E eu até tentei me enforcar 2 vezes. Tudo para tentar acabar com aquele vazio. Até que um dia os meus tios me chamaram para ir na reunião de desbravadores. Cheguei tímida, desconfiada, mas logo na 3ª reunião eu já pude descobrir o que é ter amigos de verdade. Ninguém me julgou. Eles simplesmente me amaram, do jeitinho que eu era, quando nem eu me amava. Em 1 ano, aquele vazio sumiu completamente, mas eu queria mais. Não bastava somente ficarmos juntos 1 vez por semana nas reuniões. Comecei a ir na igreja. Nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Não perdi tempo para estudar a Bíblia e descobrir quem era esse Deus de tanto amor. Claro que me apaixonei por Jesus. Estava decidida a me batizar, mas ainda tinha que convencer a minha mãe, que para ela os adventistas eram apenas uma seita. Quando o pastor foi lá em casa para preencher a ficha do batismo e pedir a autorização da minha mãe, eu nunca vou me esquecer das palavras dela. Pastor, eu não aceitava que ela entrasse nessa igreja, mas depois de um tempo de ver a mudança nela e ver o quanto ela se tornou melhor, eu permito esse batismo. Eu não poderia ter me batizado numa data melhor. A primavera é a estação onde a natureza renasce. E então eu renasci, deixei os laços do inimigo para a vida eterna em Cristo Jesus. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Foi ali, bem junto à fonte, que a mulher apareceu. Sua vida estava em ruínas por pecar. Chorou, sofreu.
ter sede, pois Cristo satisfaz. O nosso tema de hoje é meditação e crescimento espiritual. Uma coisa ligada diretamente com outra. Através da meditação, nós temos o crescimento espiritual junto com o nosso Deus. Quero trazer para você 2 textos bíblicos para nós começarmos a refletir. O primeiro está lá em Isaías 59, versículo 2, que fala assim: mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, 2. O segundo texto que eu queria trazer para vocês está no Salmos, no capítulo 37, versículo 4, que diz assim: agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os seus desejos do teu coração. É impressionante como Deus tem uma mensagem para cada um de nós nessa manhã. E essa mensagem, ela começa com 2 pontos. O primeiro ponto é um ponto que nós precisamos entender, que quando nós estamos perto de Cristo, nós estamos longe do pecado. Mas quando nós estamos perto do pecado, satisfazendo nossos próprios desejos, nós nos afastamos de quem? Do nosso Deus. Por isso que a primeira condição para o nosso crescimento espiritual através da meditação, ela precisa estar diretamente ligado ao nosso afastamento do pecado. E sabe, Deus, Ele chama a cada um de nós, todos os dias, para o arrependimento. Mas Satanás também chama a cada um de nós para fazermos aquilo que a gente gosta, daquilo que está dentro do nosso coração carnal, o coração pecador. E veja, toda vez que eu me apego ao pecado que eu tenho, ele vai interferir diretamente com o meu relacionamento íntimo com o nosso Deus. O meu relacionamento íntimo e profundo com Deus. E veja só, o pecado vai impedir que a pessoa tenha um claro discernimento das relações que Deus tem para cada um em cada dia. Por isso que é importante nós buscarmos o Senhor a cada manhã como se fosse o primeiro momento. Sabe, falar em pecado, você sabe que Satanás tem um pecado personalizado para você. Ele sabe aonde é o seu ponto mais fraco. Ele sabe aonde você tropeça com mais facilidade. E ele vai colocar no seu dia questões para que você possa tropeçar. Porque ele tem prazer em ver você tropeçando e caindo em pecado. Porque ele sabe que quando você estiver pecando, você estará longe de Deus. Então nós precisamos buscar diariamente, nas primeiras horas do dia, a nossa meditação da palavra de Deus, para que nós possamos odiar o pecado e nos afastar dele. Mas existe a segunda situação. Lá no Éden, Adão e Eva tinham prazer de encontrar-se com Jesus num horário marcado com Deus. Era o prazer de estar com Ele. E nós precisamos ter a mesma alegria de se encontrar com Deus. E esse momento precisa ser o mais aguardado do nosso dia. É por isso que você está aí nessa manhã, abrindo os olhos e juntos buscando a Deus como a primeira e a mais importante coisa desse momento. Porque quando nós buscamos pela manhã e nos apegamos a Cristo, os nossos pecados se tornam pequenininhos e fracos perto da gente. Por isso que nós precisamos nos apegar, ir à presença de Deus com alegria. E para ir na presença de Deus, a primeira coisa que eu preciso ter é um relacionamento forte com Deus. E é por isso que eu preciso ter prazer de estar com Deus. E estar com Deus, ter o prazer de estar com Deus, significa diretamente que eu amo e reconheço que esse Deus é o Deus poderoso da minha vida. Mas não basta simplesmente buscar e se deleitar na presença de Deus. Então nós também precisamos ter prazer de fazer a vontade de Deus. E veja só que legal aqui um texto que está no teu material, no teu guia de estudo, que diz assim: é melhor conhecer o que Ele quer para mim no começo do dia
do que chegar no final do dia pedindo perdão de todos os nossos pecados. Quando você pede no comecinho do dia, para que você tenha vontade de fazer a vontade de Deus, tenha prazer de fazer a vontade de Deus. Quando você faz isso, você tem o norte, a direção daquilo que Deus tem para mim e para você. Mas sabe, não basta simplesmente ter prazer de estar com Deus, de ter prazer de fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ter prazer de estudar a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, Deus fala diretamente a você. Fala o que Ele quer para você. Fala o que Ele deseja para você. Ele fala para você qual é o sonho que Ele tem para o seu dia e para a sua vida. É por isso que quando nós buscamos a Deus, nós temos que deleitar, nós temos que ter prazer de ouvir a palavra de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus é o nosso guia, é o nosso manual, o nosso norte, a nossa razão para buscar e nos aproximarmos de Deus. Por isso que nessa manhã eu quero te convidar para que juntos nós nos apeguemos à palavra de Deus, mas não somente apegarmos à palavra de Deus, ter vontade e prazer de estudar demoradamente aquilo que Deus tem para mim e para você. Nós temos que ter prazer de estar com Deus, de fazer a vontade de Deus, de estudar a palavra de Deus. Resumindo então, para que nós tenhamos um crescimento espiritual através da meditação, nós precisamos nos afastar do pecado e ir buscar com alegria o nome de Deus. Desejo para você nessa manhã que você possa começar o dia de hoje com a busca alegre da vontade de Deus para você e para mim. Te convido nesse momento para que juntos nós elevemos uma palavra de oração. Feche seus olhos. Querido Pai, como é bom, Pai, saber que o Senhor está ao nosso lado todos os dias e todos os momentos. Como é bom saber que quando nós começamos o nosso dia ao seu lado, o Senhor explica para nós quais são as nossas atitudes que o Senhor deseja para comigo durante o dia de hoje. Por isso, Pai, clamamos a Ti que o Senhor possa estar ao nosso lado, que nós tenhamos prazer de fazer a Sua vontade, de ouvir a Sua palavra, para estarmos pertinho de Ti. Mas também, Pai, Te clamamos para que o Senhor possa nos instruir a afastarmos das nossas tentações que estão batendo a porta do nosso coração todos os dias. Que o Senhor possa nos fazer forte perante os pecados que nós temos, perante a tentação que nos leva ao pecado. E também, Pai, que o Senhor possa nos fazer fortes nos nossos pontos fracos. Fica conosco, Pai. Isso nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.